temos uma participação e um lugar nesses espaços, nesses grupos que a gente participa. E quando a gente, de alguma forma, e normalmente é inconsciente, né, que a gente faz isso, a gente toma uma atitude que é no lugar do outro, ou a gente costuma dizer como salvar. A gente quer salvar o mundo, quer salvar as pessoas, quer fazer mais do que eles podem aceitar, a gente acaba saindo do nosso lugar. Isso é muito frequente, né? Um filho que entra no lugar do pai e nem percebe, né, Jane? Isso que é importante, né? Uma esposa que fica no lugar do marido, um filho que quer salvar o avô, um neto que quer salvar o avô, enfim. São várias formas, e eu gosto sempre de usar a analogia dos fantoches, né? Quando você... dos bonequinhos. Você está lá, cada um no seu papelzinho bonitinho. Quando um resolve entrar na cena, no lugar do outro, acabou o teatro. Porque aquilo se emaranhou de uma tal forma que cada um perde a sua própria identidade. Isso é inconsciente, né, Silvia? É inconsciente. Normalmente é inconsciente. A gente usa muito o salvar e o tomar. Explica para eles o que é salvar e o que é tomar. Salvar é quando eu acredito que eu preciso tomar atitudes, ou mesmo eu não tenho a consciência, inconsciente, eu tomo atitudes e ações que me colocam no lugar do outro. Por exemplo, eu como filho achar que eu tenho que tomar a direção de uma casa, tendo o pai, tendo a mãe, e querendo conduzir essa casa dentro das minhas regras, daquilo que eu como filho acredito. Eu estou fora do... E isso até pode ser muito gostoso por um tempo, né? Até a pessoa fala assim, estou salvando, eu ajudo meu pai, eu ajudo minha mãe. É até bom. E ainda bate no peito. Eu faço pelo meu pai, pela minha mãe. Então, isso por um tempo é até gostoso, mas vai chegar um momento, principalmente quando você começa a estabelecer a sua vida adulta, que você começa a estabelecer as suas relações, a sua família, isso pesa, isso acaba tirando você do seu lugar. Então, você ficar no lugar de salvador da pátria também acontece com o terapeuta, hein, Jane? Quando você acha que o que você faz tem que ter um resultado de salvar o seu paciente, o seu cliente. Você sabe que eu tive esse final de semana eu fiz mais um módulo da constelação familiar e trouxe ao assunto, numa das constelações, o suicida. Olha, arrepia. Né? Eu estou atendendo um paciente jovem que tem a tendência suicida. Fizemos uma constelação com ele, ele melhorou de uma semana para outra, assim, significativamente. Mas assim que nem ele está acreditando, nem os pais, nem ninguém. A irmã, não os pais, as irmãs. O pai adoece, fica internado, passa por uma cirurgia e ele foi o acompanhante do pai naquele momento. Ele volta a surtar todos os dias, com uma recorrência e uma gravidade maior. Até o momento que eu também atendo, e naquele dia eu atendi ele, atendi o pai, porque eu trabalho no sistema, então eu trabalho individualmente, mas eu estou trabalhando a família. Sim. Atendi ele, atendi o pai. Quando chego, ele sai do consultório, quando ele chega em casa, ele já foi lá para fazer as artes dele, que a gente chama. E a irmã me traz ele junto na terapia dela para tentar salvar. E aí eu entrei bonitinha. Lógico, trouxe a consciência, naquele momento ele me peitou, nunca ele fez isso naquele momento, porque não era ele que estava falando, né? A gente sabe disso. Eram as dores dele. Então, eu trouxe a consciência das dores dele, daquilo que ele precisava cuidar. Mas eu e a irmã e o pai tentando salvar. E aí eu aprendo que até a escolha da morte é uma escolha. E que a gente também tem que respeitar. Exatamente. Isso é muito principalmente para o terapeuta. Falar assim, eu aceito que você se mate. Sim. É mais ou menos isso que a gente vai ter que falar. A sensação é exatamente essa. Entendeu? E aí,
eu sei que pelo menos essa semana ele está mais tranquilo, entendeu? Então, de alguma maneira, fiz as terapias com os anjos, então, fiz várias técnicas ali para poder dar uma centrada, mas temos que respeitar a escolha dele. Exato. Inclusive, você tocou num ponto importante, essa questão do salvar. A gente recebe muita, por exemplo, a esposa que vem falando, eu quero que meu marido faça, né? A gente até falando um pouco de relacionamento. Ele precisa. Já acende uma luzinha, né, Jane? Quem precisa é ela, não ele. Porque assim, e uma coisa, e até quero retomar aquela série da Uma Nova Mulher, que foi muito bacana, acho que ela gerou um conhecimento que ainda não existia muito da constelação, mas a gente não obriga ninguém a fazer nenhum tipo de terapia. Isso tem que ser um processo interno, porque senão ela não tem o mesmo valor. Não tem. Você não consegue atingir o autoconhecimento de uma pessoa se você levar ela na marra para fazer qualquer coisa. Então, assim, isso é uma coisa... Esse salvar que a Jane está falando é muito importante. Quando a gente se coloca num lugar de entender que por mais que eu veja que aquela pessoa está na dor, por exemplo, de buscando a morte, e buscar a morte é um termo normal que a gente usa na constelação, porque é um movimento de sabotagem e autossabotagem tão grande que a pessoa não vê saída, e ela vai buscar a morte como saída, né? Ou simbolicamente, né, detonando todas as possibilidades da vida dela, sabotando tudo que pode ser de bom, porque ela não quer olhar para isso, e muitas vezes ela está honrando, e aí vamos entrar numa outra terminologia, um avô, um tio, alguém que já se foi, ou alguém que até está aqui excluído. E quando que ele teve esta melhora significativa quando eu faço a constelação? Porque ele trouxe o aborto da mãe.